Por que o empresário não vem para cá? Por que os grandes investidores não colocam seu dinheiro no Brasil? Lê essa manchete e tire uma conclusão rápida. Posição do tribunal sobre quebra de decisão tributária gera impacto bilionário para empresas e traz insegurança jurídica, dizem especialistas. Advogados dizem que não é possível estimar o impacto da decisão, já que, olha só, aqui está o ponto principal. Empresas com decisões definitivas a favor não costumam fazer provisão para a empresa. O que isso significa? O nosso tribunal formou a maioria para permitir revisões, presta bem atenção nessa frase, revisões de decisões tributárias definitivas. Se você tem o mesmo cérebro que eu, você entende que se é uma decisão tributária definitiva, ela não passa por revisão. Mas até isso está acontecendo no nosso país. Temos revisões de decisões tributárias definitivas. E olha só que interessante essa manchete. O tribunal também decidiu, por 6 votos a 5, pela não modulação de efeitos nas situações. Na prática, isso significa que a Receita Federal pode cobrar o tributo a partir da publicação da ata do julgamento e empresas, olha só, aqui está o ponto principal, empresas que estavam isentas de algum tipo de tributo não só voltarão a recolher o imposto, como poderão ser cobradas retroativamente, inclusive com juros e multa. Então, como é que funciona o processo? Você estava isento, você estava amparado pela lei, você estava amparado por uma decisão judicial. Só que agora, acabou. O que nós vamos fazer? Vão cobrar aquele imposto, você estava isento, e por você não ter adivinhado que no futuro ia ser cobrado, vão cobrar multa e juros de você. Agora eu quero que você pare e pense o seguinte: quem em sã consciência vai, depois de algo desse tipo, cogitar colocar sua empresa no nosso país? Sendo 100% sincero com você, eu jamais instalaria uma sede de uma empresa minha, se eu fosse morasse em outro país, no Brasil. Por questões óbvias. Como é que você hoje está fazendo sua atividade com tranquilidade, lá está gerando emprego, está gerando lucro, tudo certinho. Daqui a pouco vem uma bomba, vem um cheque bilionário para você pagar. Você quebra, você tem o potencial de quebrar. Todo empresário no Brasil tem o potencial de quebrar todo santo dia. Todo. 100%. Então, você acaba, por conta dessa... Essa é uma das questões, né? Afastando o investidor grande, grandes empresas, grandes negócios do Brasil. E aí acaba que você não tem um investimento direto aumentando. Né? Outro ponto importante, né? Até a década passada, a gente tinha muita ajuda. A gente tinha ajuda da China. Porque, querendo ou não, o Brasil é um proxy da China. O que é isso? Se a China vai bem, o Brasil vai bem. Se a China vai mal, o Brasil vai mal. Tá? Inclusive, o Brasil, por conta, não sei se vocês lembram aí de mensalão, petrolão, na década ali entre 2000 e 2010, o Brasil foi o país da América Latina que menos cresceu. Né? Mas, com certeza, cresceu bastante, muito por conta da China. Só que olha o que é que está acontecendo com a China. Né? E isso a gente pode comprovar graficamente. Olha só, de 2000 até mais ou menos 2010, a gente via um PIB da China muito maior do que hoje, num patamar aqui próximo de 10%. Ali entre 2005 e 2008, o PIB da China chegou a bater 15%. Então a China crescia pra caramba, ela tinha aquele mercado imobiliário artificial, a população da China ainda crescia, hoje decresce, não cresce mais do que isso, decresce. Então você tinha muita demanda por minério, você tinha muita demanda por soja, aumentando a população e tudo mais. Isso estava crescendo muito. Então o que acontece? Você tinha essa demanda muito grande por produtos brasileiros, que a gente conseguia vender mais, exportar mais e, consequentemente, produzir mais, ter um PIB maior, né? Um produto. Só que o que acontece depois da crise de 2008? Esse aqui é o cenário do PIB da China. Cada vez, não quer dizer que o PIB está caindo, cada vez o crescimento é menor. Então, uma desaceleração da economia chinesa e hoje está crescendo na faixa de 15%. O que no passado a média era 10%, era 15%, 5%. Mas olha só, a gente teve um impacto agora em 2023, primeira vez que a população chinesa diminui em mais de 60 anos. A última vez que a população da China diminuiu foi em 1960, quando o país enfrentou a maior fome da sua história moderna. Então, mais do que a gente já tem esse problema que a China está desacelerando fortemente ano após ano, vai desacelerar ainda mais, porque não tem como você aumentar o consumo do país se você diminuir a sua população.
né? E a China cada vez está exportando menos. Agora, dados de pouco tempo atrás, não trouxe a manchete para vocês podem pesquisar depois. Pela primeira vez em alguns bons anos, algumas décadas, os Estados Unidos não importa da China, ou melhor, a China não é o maior exportador para os Estados Unidos. O México passou a China agora. Então, os próprios Estados Unidos, que abasteciam muito o crescimento da China, que importavam muito os produtos exportados pela China, agora estão migrando toda a sua matriz para México, né? Então, o que acontece? Tem menos demanda, menos produção, menos produto para a China, certo? E a gente vê o impacto disso. Investimento estrangeiro despenca na China e cria um novo desafio. Olha só para vocês terem uma ideia, nesse investimento direto estrangeiro, que é o que eu estava mostrando para vocês do Brasil, né? Investimento direto pelo site do Banco Central. Esse é o gráfico que a gente vê aqui Esse é o gráfico que a gente vê aqui da China, né? Então você tinha aqui um ingresso absurdo de dinheiro. Você teve anos que, poxa, entrou aqui 100 bilhões de dólares. E o que a gente vê aqui, ó? Em 2023, aqui no terceiro trimestre, a gente viu investimento sendo retirado da China. E uma queda muito grande. Uma queda muito grande aqui de 2021 para frente no investimento direto. Por quê? Eles começaram a ser muito autoritários. Foi descoberta aquelas cidades fantasmas na China. Eles fizeram as empresas de educação terem tributação de 100%. Era proibido empresas de educação de darem lucro. Estratégia comunista para dominar a mente das crianças. E aí isso gerou muita insegurança, né? Começou aquele sumiço de empresário, começou aquele negócio do empresário vai para lá, perde o passaporte, não consegue ir embora. Então tudo isso gera tensão e a China está cavando a sua própria cova. Não consigo ver um futuro próspero para o Brasil. Então eu tenho ações no Brasil, mas também tenho anti-ações, que são investimentos de proteção que fazem com que a gente consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, consiga blindar o patrimônio das quedas e consiga ter uma rentabilidade mais consistente e previsível. Algo que existe no exterior há muito tempo. Se você entrar aqui, por exemplo, ó, nesse site, você vai ver, ó, Top 10 Hedge Funds de janeiro de 2024. Você vai ver aqui a lista do Top 10, você vai ver que tem mais de 4 trilhões de dólares em ativos investidos nesses hedge funds, que são justamente estruturas de investimentos que têm essa característica de proteção, essa característica de blindar o patrimônio dos seus clientes e conseguirem obter lucratividade independente das condições de mercado, seja nas altas, seja nas quedas. E a gente vê aqui, ó, que isso existe desde a década de 70. Um hedge fund fundado em 70, outro em 80, outro em 90, outro em 2000. Isso aqui é aqueles mais famosos, né? Então, aqui, ó, hedge funds são projetados para obter altos retornos absolutos, certo? Independente das condições de mercado. É justamente isso, usando uma grande variedade de produtos de investimento e assim por diante. É justamente isso que a gente busca trazer aqui para vocês. Essa sofisticação dos investimentos americanos, que existem há mais de 50 anos nos Estados Unidos, os hedge funds, para você montar uma espécie de hedge fund aqui para você aqui no Brasil. Para você ter ações, mas também ter anti-ações, porque o cenário de curto prazo é bom, mas é nebuloso no médio e longo prazo. Então, taticamente, eu invisto em ações no Brasil, não dou foco para renda fixa nesse momento, eu invisto em ações no Brasil porque está muito barato. Tá? Porque tem potencial de valorização somente por conta do preço. Não estou esperando que a economia cresça. Na minha visão, a economia não tem capacidade de crescimento sustentável. Então, taticamente, eu invisto no Brasil. Mas, com esse meio tempo, aproveitando essas quedas que a gente vê no dólar, por que o dólar está caindo? Por conta disso aqui, meus queridos. Olha só. A economia está melhorando, estamos atraindo muito dinheiro. Não, gente. Em capital estrangeiro, a gente atraiu aqui em novembro e dezembro. O que realmente está fazendo o dólar cair é exportação recorde do agronegócio. E tem uma coisa importante para falar para vocês aqui, tá? A gente teve aqui uma balança comercial recorde. Se você olhar por que a nossa balança comercial for recorde, a economia está crescendo, está exportando muito mais. Negativo. A exportação cresceu 3 ou 4%. As importações caíram mais de 10%. Se você tem importações caindo, a gente está comprando menos matéria-prima do exterior, a gente vai produzir menos. A gente já está se preparando para uma crise. Você entende? Então é negativo a gente ter uma balança comercial tão positiva. Só que gera um cenário de curto prazo de um dólar bastante desvalorizado, o que é oportunidade para aumentar aporte no exterior. Eu tinha 10% do meu dinheiro investido no exterior, hoje eu tenho mais de 30%. E eu estou aumentando meu capital no exterior por quê? Porque eu quero sair
do meu capital de longo prazo, eu quero sair desse vai, vem, com às vezes o dólar pegando e duplicando na minha cara, como aconteceu entre 2012 e 2014, para uma jornada de crescimento constante. Perceba o que acontece com a economia brasileira, com o passar do tempo, e com a economia americana, por exemplo. É muito diferente do que a gente vê acontecendo. Então, como eu não vejo mais capacidade de crescimento, é um convite que eu tenho para fazer para vocês aqui. Comecem a pensar e refletir em investir no exterior. Tá? Por quê? Porque o Brasil tem muita oportunidade? Tem. Mas eu acredito que não deva ser todo o seu capital que tem que estar aqui. Claro, se você tiver 4 bilhões na conta, dinheiro que você não precisa, que você nunca vai usar vivo esse dinheiro, pode ser que você invista só no Brasil e está tudo bem. Esquece a desvalorização que o dólar pode ter. Que o real pode ter em relação ao dólar. Mas se você não tem 4 bilhões, ou 1 bilhão, 2 bilhões, pense em formar um capital e investir no exterior. Porque o método você também pode usar no exterior. Eu não vou deixar todo o meu dinheiro para sempre focado somente no Brasil, sendo que a gente tem outras localidades, outras geografias muito mais convidativas para investimento.